nós não mandamos ninguém no contexto da greve. A direção tinha um plano, como é normal. O meu assessor para a área de navegação aérea já devia ter seguido para o Príncipe há mais de 2 semanas. Mas questões burocráticas impediram que assim acontecesse. Ora, ele seguiu precisamente no dia em que nós havíamos recebido o pré-aviso de greve. Ele seguiu com uma missão. E bem detalhada, e uma vez lá ele apresentou-se e começou a fazer o seu trabalho. Isto aconteceu no dia 2 salvoeiro deste mês. E o que acontece é que nós, perante a carta pré-aviso de greve, a direção foi analisando e deu uma resposta à carta. No entretanto, como não havíamos chegado a um acordo, a coisa prosseguiu e o dia 10 de julho chegou e os senhores controladores do Príncipe decidiram avançar para a greve. Ora, não podendo eu permitir que as ligações entre as ilhas fossem interrompidas, a greve é um direito que a lei lhes assiste, da mesma forma que assiste a direção interpelar meios que permitissem que a ligação fosse mantida, e eu assim o fiz. Tendo lá já alguém na ilha, eu indigitei a pessoa de assumir os encargos dos controladores do Príncipe. Mas, para espanto meu, têm acontecido coisas que realmente um bocado inéditas, não é? Da mesma forma que a lei assiste o direito à greve, esta mesma lei não assiste aos grevistas impedirem quem queira ser indigitado pela direção de subir ao posto de trabalho. Nesse sentido estamos a referir-nos à torre de controle, e poder dar continuidade aos serviços. A greve continua, vamos continuando a dialogar, a negociar, mas eles não podem impedir o trem de poder exercer. E, para espanto meu, aconteceu mais grave. Eles, para além de impedirem, desligaram todo o sistema de controle na torre. Isto é inédito. Mas, pronto, depois, tendo, nesta altura, porque tínhamos aviões a sair, tínhamos de ter um plano B. Ora, o plano B, nós ativamos o plano B. Plano B, ao contrário daquilo que circunda por aqui, o plano B está sendo executado numa instalação logo a seguir à torre de controle. Igualmente vidrada, com vidro à volta, com um acesso igualmente para a pista e para os aviões que fazem a aproximação. Claro, a torre estando um pouquinho mais acima, é natural que o horizonte visual seja superior, mas aquele patamar também onde eles têm estado a exercer não fica muito longe do que é o acesso a ter o contacto visual com a aeronave. É que nós, quando fazemos algumas afirmações, temos que estar muito seguros daquilo que nós dizemos, porque os mídias hoje em dia têm uma velocidade superior à luz. Nós dizemos aqui e automaticamente quem está distante tem o contacto, e isto é gravíssimo. Que fique bem claro que em momento nenhum há riscos de vidas humanas e dos tripulantes quanto aos voos que estão a ter lugar entre as duas ilhas. Não há risco nenhum. As comunicações são mantidas. Santo Tomé, o avião quando sai de Santo Tomé, ele tem a comunicação com o avião até que o avião começa a descer. O avião começa a descer, tem o contacto com o Príncipe, porque nós acionamos o plano B, e é natural que, por segundos, por vezes, há um vazio em que se deixa ter contacto, mas logo a seguir tem-se o contacto. Eu falo disso por experiência própria, e em momento nenhum há o chamado risco de vida humana. Nós não seríamos tão levianos para chegarmos a... É assim, é interessante nessas questões ouvir-se as duas partes, porque a tendência humana é cada um contar a história como lhe convém. Que fique bem claro que foi iniciativa dessa direção, quando assumiu a ENASA, nós termos manifestado
o nosso desejo em poder trazer o nível de formação dos CTA, os controladores aéreos do Príncipe, ao nível de formação dos controladores de Santo Tomé. Isso foi dito por mim pessoalmente numa Assembleia Geral com os trabalhadores no Príncipe. Isto foi uma manifestação, um desejo. Mas passado algum tempo, quando pegamos nesse dossiê para darmos a devida atenção, nós apercebemos que não era possível darmos vazão a esse desejo. Por N razões. Uma delas é a razão técnica. Como já foi dito naturalmente por alguém, a nível do controle há três, digamos, plataformas bem distintas, que é aeródromo, aproximação e área. Ora, o controlador do Príncipe, ele é selecionado no Príncipe, não é selecionado em Santo Tomé, precisamente para se evitar que amanhã corra-se o risco de selecionar alguém natural da ilha de Santo Tomé, a pessoa vai para trabalhar para o Príncipe e passado algum tempo essa pessoa se calhar desiste, alega motivos familiares, uma série de situações. Sendo assim, já há muitos anos esta parte, a ENASA seleciona o natural da Ilha do Príncipe, residente no Príncipe, para que possa fazer, depois de passar os testes, para que ele possa fazer uma formação em aeródromo. Esse indivíduo vem depois junta-se ao grupo de Santo Tomé, eles passam toda aquela tramitação e depois são enviados para o país de destino onde vão fazer a formação. Ora, eles ao serem selecionados, é-lhes dito que eles vão trabalhar apenas no Príncipe. E os de Santo Tomé, por nós termos mais duas plataformas, que é aproximação e área, esses aqui, passado algum tempo, foi o que aconteceu, eles seguiram para dar continuidade a fazer esta formação em aproximação e área. Assim aconteceu. Ora, por que é que não é possível fazer-se no Príncipe? Seria o meu desejo se assim fosse possível. Por quê? Porque no Príncipe não há aplicabilidade em você formar alguém na aproximação e na área. Por quê? Porque são funções que não se pode exercer no Príncipe. Só em Santo Tomé é que elas são efetivamente desempenhadas, que é aeródromo, aproximação e área. E o que é que acontece? Já agora eu ressalvo que os nossos colegas do Príncipe alegam dizer que há discriminação. Não há discriminação. Houve efetivamente essa situação, mas que eles em momento nenhum chegaram a estar incluídos na lista. Foi uma manifestação, eu volto a dizer, e na altura própria nós chegamos à conclusão que não dava. E foi-lhes dito que não dava, pelas razões que eu anunciei aqui. Mas, a par disso, todas as outras formações, atualizações, refrescamentos que é dado aos controladores de Santo Tomé é extensivo aos controladores do Príncipe. Inclusive este ano, 2025, eles já foram a Gana, já fizeram o refrescamento, a atualização, alguns fizeram o inglês, o nível de inglês, e como isso acontece porque isso a lei manda que seja assim. De tempo em tempos tem que ser assim. É uma matéria que a ENASA, tendo possibilidades financeiras ou não, tem que assumir. Isto é obrigatório. Assim como eu lembro-me em 2019 ou 20, quando foram a Portugal fazer o fator humano, o security, e não sei se fizeram o safety, eles também foram para Portugal e fizeram em pés de igualdade com os controladores de Santo Tomé. Eu não percebo quando se fala dessa discriminação e da desigualdade de tratamento. Mas também, por outro lado, eu reitero aqui que eu compreendo a manifestação de desagrado dos nossos colaboradores no Príncipe, porque realmente eles ficam com um horizonte, em termos profissionais, muito limitado. Mas a verdade é que eles, ao serem contratados, é-lhes dito que a coisa será assim. E as antigas direções que me antecederam sempre cumpriram isso. Eu tenho lá indivíduos há 10, 11 anos
que nunca reivindicaram ir fazer a aproximação. E hoje há essa reivindicação. Por quê? A coisa não mudou. É verdade que o aeródromo do Príncipe, antigamente o Príncipe era apenas uma zona que dava informação do voo. Aquilo evoluiu, o que é bastante bom, para um aeródromo. Aeródromo, a definição de aeródromo é o quê? É um espaço delimitado em que o controlador de aeródromo, digamos, comunica com os aviões que vão descolar até os 4.500 pés e os aviões que vêm a aterrar a partir dos 4.500 pés para baixo. Fora deste parâmetro de altitude, ele já não tem o controle, todo o controle é passado para Santo Tomé. Olha, eu poderia dizer-lhe que vamos buscar compensações. Não há, neste momento, para além desses refrescamentos, dessas atualizações que são feitas no exterior, nós temos chamados refrescamentos internos, que é o controlador do Príncipe vem para Santo Tomé por um período de 15 dias, tudo pago pela INASA. Ele faz aqui, porque aqui, para todos os efeitos, o movimento de tráfego aéreo é muito maior que no Príncipe. Então, ele, durante 15 dias, ele tem hipóteses de comunicar com o maior número de aeronaves. E, fim dos 15 dias, ele volta ao Príncipe, outros vêm, isso é feito aos 3, é extensivo aos 3. Neste momento, isto existe e já se vem fazendo isso há algum tempo. Agora, dizer-lhe que haverá a formação, pelo menos nos próximos tempos, em aproximação diária, eu não posso avançar isso, porque não depende da direção. Não depende da direção, isso é a própria estrutura. Também é dito que por vezes há o chamado tráfego que conflitua. Às vezes deixa de ter contato com Santo Tomé e é o Príncipe que, por vezes, socorre esse tráfego. Mas nós podemos contar, pelos dedos das mãos, quantas vezes isso acontece. Mas se isso fosse rotineiro, isso já implicaria realmente começarmos a pensar na hipótese de dar uma formação em aproximação. Seria necessário, mesmo por razões de segurança. Mas isto acontece, eu vi os anos todos que voei, e quantas vezes isso não aconteceu? Pode-se contar pelos dedos das mãos. Portanto, isto não é matéria factual que a gente possa dizer, sim senhor, por causa disso vamos fazer já. Porque não há estruturas para o fazer neste momento. É natural, daqui a mais algum tempo, se a coisa evoluir, quem sabe, o futuro a Deus pertence. Nós estamos em conversação com os grevistas, nós vamos ter que chegar a um acordo de forma que eles possam libertar o espaço onde é a torre de controle, porque a torre de controle é um espaço, é pertença da INASA, é uma propriedade de Estado. A greve não lhes permite, de forma nenhuma, ocuparem aquele espaço, vedando o acesso a outros indivíduos que possam querer trabalhar naquela função. Vamos continuar a conversar, a ver se conseguimos chegar ao bom porto. Gleba TV, informação que podes confiar.